Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de nossos pecados. Amém. Podeis vos assentar, queridos irmãos e irmãs, querido Padre Adriano, grande irmão no ministério, que eu tenho a alegria de poder estar aqui junto dele para celebrar essa Eucaristia, pároco desta paróquia, já quase vencendo o tempo de ficar... 5 anos já, o senhor já pode começar a pensar. Meus queridos filhos e filhas presentes nesta nossa igreja, matriz de Santo Antônio de Pádua, aqui com a comunidade de São Francisco e todas as demais comunidades desta nossa paróquia, queridos filhos e filhas que rezam conosco pelas nossas redes sociais. Então, hoje, como as nossas duas liturgias, as duas leituras, tanto a primeira quanto o Evangelho, falam de morte, por isso que eu ia pedir uma boa morte para a gente, né? Uma oração, pedir uma boa morte. A gente costuma dizer isso, assim, Senhor, quando for para eu ir, né, eu não quero sofrer, não quero ficar padecendo muito tempo, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que a gente não gosta muito de tocar, a gente não gosta de falar. Só que ele nos visita vez e outra, né? Vez e outra a gente tem que enterrar um parente, um amigo, a gente se depara com um caixão e a gente fica meio que na dúvida, o que vai acontecer, como é que vai acontecer. Antes de falar a respeito disso, eu quero só fazer uma ressalva sobre o que Jesus está respondendo para estes saduceus. Ele está dizendo, será que vocês não estão enganados por não conhecerem a Sagrada Escritura e também o poder de Deus? E depois, concluindo isto, que foi uma pergunta retórica, ele vai dizer, vós estáis muito enganados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos tomar cuidado neste tempo de formação online que nós temos, que existem muitas pessoas formadas, doutorado, pós-doutorado, por causa de um vídeo que assistiram, que não sabem exatamente quem foi que disse, e se coloca numa posição de orientar todo mundo, como se fosse a pessoa certa, quando na verdade não tem a formação para isso, não tem a preparação para isso. A gente precisa tomar cuidado, porque a Sagrada Escritura, ela é fonte de bênçãos ou pode ser de muita destruição para as pessoas se não for bem interpretada. Por isso que na Igreja Católica nós temos uma segurança, porque a fonte da nossa fé não é somente a Sagrada Escritura, é também a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Estes 3 pilares vão conduzindo-nos para evitar interpretações erradas, porque dependendo da parte bíblica que você pega, você pode pensar que tem autorização de fazer mal a qualquer tipo de pessoa. Imagina que você viu uma mensagem meio estranha entre seu esposo com uma outra pessoa, sua esposa e uma outra pessoa, e aquilo te mata de raiva, e você diz, Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou abrir a Sagrada Escritura, e você vê lá o que Deus disse para Josué fazer com o povo de Jericó, mata todo mundo. Você fala, era isso que eu queria, era exatamente, né? E você vai pensando que é a vontade de Deus. Então, devemos tomar cuidado, porque é muito complicado. A igreja, quando ela, por muito tempo, reservou a algumas pessoas o acesso à Sagrada Escritura, não é porque ela não queria que as pessoas não tivessem acesso à palavra de Deus, é porque ela sabia que não tinha pessoas o suficiente para formar as pessoas ao ter acesso à Sagrada Escritura, com interpretações variadas. E hoje a gente percebe isso. Em um mundo tão plural, quantas pessoas, em nome de Jesus, cometem coisas extremamente opostas.
Uma vez ouvi um líder religioso dizendo que era melhor cometer aborto do que deixar crescer trombadinhas, vagabundos, que depois iriam assaltar as pessoas. Como é possível alguém que se diz cristão ter um pensamento como esse? Você percebe, então, que as interpretações possíveis das Sagradas Escrituras. Tomemos cuidado, muito cuidado, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele surpreendeu a todos os mestres da lei com interpretação da Sagrada Escritura que eles achavam que estavam dominando. E Jesus mostrou que não era daquela forma que deveria ser. Deus é muito maior do que a gente. Ele é muito maior do que a própria igreja que Ele criou, porque Ele é Deus. Então, nós precisamos deixar que a vontade do Senhor seja realizada em nossa vida e sejamos formados continuamente pela palavra do Senhor. Eu, o Padre Adriano, temos por obrigação saber mais da Sagrada Escritura do que vocês. Por obrigação, porque nós fomos retirados do povo para fazer esse estudo, Nós fomos colocar. Então, isso não é nenhum tipo de mérito, não é nenhum tipo de promoção. Da mesma forma que eu não entendo, por exemplo, de construção. Eu entendo da Sagrada Escritura, mas não entendo qual é a medida de cimento para fazer um reboco. Eu não entendo. Quem trabalha com isso vai poder me dizer, falar, não, padre, é isso aqui. Então, cada um na sua área. Mas, meus irmãos, por mais que a gente possa, por nossa própria conta, estudar, como tem muitos leigos bem formados, capacitados também, é preciso reconhecer que aqueles que foram escolhidos por Deus têm uma graça especial, um dom especial para poder interpretar as suas Sagradas Escrituras, né? Então, tomemos cuidado, porque eu vejo nesses tempos muitas pessoas afrontando os sacerdotes, afrontando os bispos, por causa de um vídeo ou 2 vídeos que assistiu na internet e que a pessoa acha que já entende de tudo. Entende de liturgia, entende de Bíblia, entende de igreja, história da igreja e tudo. Então, peçamos a Deus esta graça primeiro, para que a gente não se engane, porque o engano pode nos levar a interpretações erradas. Mas, hoje, eu senti no coração, com toda a liberdade, porque a paróquia é do Senhor, que eu deveria falar a respeito da morte. Foi o tema do meu TCC na teologia, a escatologia. Escatologia é o estudo das coisas últimas, que fala exatamente desta relação nossa com a morte. Porque toda a situação aconteceu porque os saduceus fizeram essa pergunta para Jesus. A mulher casou-se com 7 homens, nenhum deixou a filho. Quando morrer, como é que vai ser no céu? A gente costuma se perguntar isso. Como é que vai ser no céu? O que acontece quando a gente morre? O que acontece? Minha mãe dizia que o espírito da pessoa fica 7 dias ali ainda, rodando ali, não volta para ver. Tem alguém falando mal, se não tem alguém falando mal. Lá em Galiléia, todo mundo ficava de olho. Quando morria alguém assassinado, que não sabia quem era, ficava olhando, porque falava, se o matador, o assassino tiver, a pessoa vai sangrar. Que sangra, que a pessoa... Tanto tipo de coisa. Eu me recordo que eu sempre tive muito medo de morto. Muito. Hoje, não tenho tanto. Meu tio morreu, minha mãe disse, olha, para perder o medo de morto, você vai na cabeceira do morto, na cabeça do caixão, e fala, leva meu medo, leva meu medo, leva meu medo. Depois você vai no pé e fala, leva meu medo, leva meu medo, leva meu medo. Eu falei, é meu tio, é da família. Falei, é muito mais fácil resolver esta situação. Então eu fui, Tinego, Florisvaldo o nome dele, mas todo mundo chamava de Tinego. Fui na cabeça. Falei, Tinego, leva meu medo, leva meu medo, leva meu medo. Falei, agora já venci a metade. Fui no pezinho dele. Falei, Tinego, leva meu medo. Tinego, leva meu medo. No segundo meu medo, o dedinho dele mexeu. Voltou. Eu acho que o medo de todo mundo juntou em mim. A gente tem essas coisas, né? É uma coisa meio esotérica, às vezes. A gente trata como se fosse uma coisa meio esotérica, que a gente não sabe, não entende. Aí eu me recordo
que minha mãe dizia assim: meu filho, não tem medo, porque quem morreu não volta. Quem volta é o diabo vestido com a... Eu falei: ah, sim, então, agora eu estou tranquilo. Quer dizer, se eu ver a minha avó pelo menos eu sei que me amava. Quer dizer, se eu ver minha avó, eu vou saber que é o Satanás. Isso não é a forma correta de tratar as coisas, né? Mas a gente sempre tem dúvidas. Como é que a igreja nos orienta para que a gente não esteja enganado? Quando a gente morreu, você não sabe que morre. Porque quando a morte a gente não é. Quando a morte vem, a gente já não está mais aqui. Quando ela chega, a gente já partiu. Então, não existe um encontro nosso com a morte. Porque quando ela pensa que vai nos pegar, a gente pula nos braços de Deus. Entendeu? Não existe possibilidade. Quando a gente fecha os olhos aqui, a gente abre os olhos na eternidade. Não existe tempo, a pessoa não fica rondando, o espírito da pessoa não fica rondando para lá, para cá, não existe essa situação. O que a igreja nos diz? Nós somos corpo e alma, esta união. O que é a morte? É quando a alma se desgruda do corpo, é quando existe a separação de corpo e alma. Isso é a morte, a separação do corpo e da alma. E a gente entende tanto isso que quando morre alguém, e esta pessoa, por exemplo, foi levada numa enchente, a gente diz: encontrou o corpo de fulano de tal. A gente não diz que encontrou fulano de tal, porque a gente sabe que já não tem mais a pessoa, mas apenas o corpo daquela pessoa, não é? Então a morte é a separação. Morremos aqui, a nossa alma já é levada para a eternidade. E neste instante existe um juízo particular, que a igreja diz. O que é o juízo particular? Nós nos colocamos individualmente diante do Senhor nosso Deus, e ali nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos. Se nós nos esforçamos para estar na graça de Deus, mas nós não conseguimos ainda a plenitude desta graça, nós vamos para o purgatório. Se a gente não se esforçou para nada, a gente não fez nada desejando ir para o céu, a gente vai para o inferno. Se a gente procurou viver pela graça de Deus, morreu diante dos sacramentos do Senhor, livre de qualquer tipo de pecado, nós vamos direto para o céu. Essas três possibilidades. A alma, imediatamente após a morte, imediatamente a nossa limitação linguística para dizer, não é? Porque na eternidade não existe tempo, não existe amanhã, não existe ontem, não existe hoje. A eternidade é um instante só. Mas, para que a gente compreenda, então é isso. Morri aqui, a minha alma é colocada diante do Senhor. A gente costuma dizer que lá o Senhor vai nos perguntar: para onde você quer ir? Não é exatamente uma pergunta. Nós vamos ser colocados diante da nossa própria trajetória. Imagine uma pessoa que diga: eu quero ir para a Bahia, só que ela está com um carro na 101 em direção a Cachoeiro de Itapemirim. Ela quer mesmo ir para a Bahia? Não. Você fala porque você está na direção oposta. Então, isso será o juízo particular. Quando você morrer, a sua vida vai estar direcionada para qual sentido? Qual é a direção da sua vida? Se eu morro voltado para Cristo, então eu vou em direção... Quando morri, o Senhor vai ver: olha, você estava querendo chegar até a mim, não era? Falava: era isso mesmo. Falou: então venha, meu filho. Ele vai completar em mim aquilo que eu não fiz. Mas se quando eu morro, eu estou voltado contrário a Cristo, então ele vai dizer: ah, eu sei para onde você estava querendo ir, então tudo bem. Aqui o elevador fica logo aqui, pá, e você desce. Por isso é importante que nós tenhamos sempre uma vida reta, procurando em tudo estar perto do Senhor. Se você diz que quer ir para o céu, mas já tem mais de 3 anos que você não confessa, se você morrer, você está lascado. Tá. Porque sua vida não está indicando que você quer ir para o céu, não. Você pode até dizer: eu quero, mas você não está vivendo como, você não está procurando como, entendeu? Então, o Senhor, Ele é bom, mas Ele é justo. Ele é justo. E Ele está dizendo: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa achar.
A Sagrada Escritura diz assim: não temei aquele que pode ferir o seu corpo, mas não pode ferir a sua alma. Temei aquele que pode tirar a sua vida e mandar a sua alma para o inferno. A gente pensa, Satanás. Não, Satanás não pode pegar uma alma e levá-la para o inferno, porque nós somos propriedades de Deus. A única pessoa que pode fazer é o Senhor. Só Ele. E quando Ele diz, temei o Senhor, é respeite a Deus. Leve em consideração o que Ele está dizendo. Não pense que Deus é café com leite. Não pense que você pode viver de qualquer forma, sem preocupação, que depois o Senhor vai falar, não tem problema não. Não é assim não. Não é assim não. Então leve a sério as orientações do Senhor. Leve a sério quando Ele diz, olha, esforçar é verdade, que são poucos os que vão se salvar. Jesus falou, esforçai e fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. A gente tem que acreditar, tem que levar a sério. Aí, morremos, o Senhor vai ver. Não vai perguntar, porque depois que você morrer, você vai... Quando você vê Satanásão lá, aquele enxofre, todo mundo vai falar, eu quero o Senhor. Não, seria fácil, não. Morreu, vai ser a sua vida, o extrato da sua vida, o resumo da sua vida, quem vai dizer a direção para onde você desejava ir. Se eu fiquei todo na presença do Senhor, morri com os sacramentos, tudo certinho, fui para o céu, você precisa rezar para mim? Não, porque não faz sentido. Eu já estou no céu, você vai rezar para mim para quê? Para chegar aonde, Marcos? Não tem mais o que fazer. A gente não reza para São Francisco. A gente fala assim, ó Deus, dê um bom lugar para São Francisco. A gente não fala, porque a gente acredita que ele está lá. A gente não fala, ó Deus, dê um bom lugar para Santo Antônio, dê um bom lugar para Nossa Senhora Aparecida. A gente não faz, porque já está no reino do céu. Não tem preocupação com isso. Se eu morri todo virado no samurai, longe de tudo aquilo que era vontade de Deus, fui para o inferno, precisa rezar para mim? É nada. Não sai do inferno. Foi para o inferno, não sai de lá mais não. É uma morte definitiva. A gente só reza para quem está no purgatório. Quem está no purgatório recebe as nossas orações. Pode receber. Porque no purgatório não existe possibilidade da pessoa descer. Quem está no purgatório está em vantagem. Você foi para o purgatório, você vai para o céu. O purgatório só tem uma saída, é para o céu. Só tem uma saída. No purgatório nós precisamos expiar os nossos pecados, tudo aquilo que a gente fez, que a gente não conseguiu reparar. Imaginemos assim, eu um dia disse para uma pessoa que era criança, eu falei, você é um nada, você é um lixo, você não presta. Quando você crescer, você vai ver que sua vida vai dar toda torta. Eu pensei que aquilo a criança ia esquecer, mas aquilo marcou aquela criança. Ela cresceu e de fato nunca conseguiu se relacionar com ninguém. Se tornou uma pessoa má, uma pessoa terrível, foi matando os outros, tirou pai de família, mãe de família dos outros, estuprou e não sei o quê, e roubou. Então, esse meu pecado que eu cometi, o que eu fiz com esta pessoa, eu vou ter que reparar. E como é que eu reparo? Então, é como se fosse, meus irmãos e minhas irmãs, aguardar a pessoa para implorar o seu perdão. Mas não só esta pessoa, mas tudo aquilo que a pessoa fez também. Então, aquele pai de família que ela tirou, também foi culpa daquele pecado que eu cometi. Então, imagine uma pessoa que cometeu aborto, e de repente, essa criança que ia nascer seria um papa da igreja, que ia converter muitas almas, levar muitos corações. Todo mundo que não foi convertido, todo mundo que não ouviu a palavra de Deus, por meio daquela pessoa, tudo isso vai cair nas costas daquela pessoa que cometeu aborto. Tudo isso. Você vê que então o nosso pecado ele tem uma ramificação. Hoje nós temos pecado original por causa de Adão e Eva. Adão e Eva, a gente padece ainda hoje. Olha quanto tempo o negócio está vindo até. Então, é isso. A gente precisa passar pelo purgatório para reparar estes erros que não estavam ao nosso alcance. Meus irmãos e minhas irmãs, como que a gente sabe que a pessoa foi para o céu? Quando a gente reza, pede a intercessão e a pessoa atende. Como é que a gente sabe que São Francisco está no reino dos céus? Porque alguém rezou para ele e falou, São Francisco, se você estiver aí perto do Senhor, apresenta a ele essa necessidade minha, reza junto comigo,
a pessoa alcançou, falou, ó, eu acho que ele está perto de Deus lá, porque eu pedi um negócio e alcancei. Outra pessoa fez a oração, falou, eita, está lá mesmo. A igreja reconhece, porque primeiro alguém rezou, pediu a intercessão, e como parece que ela está ligadinha com Deus, falou com Deus, então fala, está no céu. É assim. A canonização é apenas o reconhecimento. Quer dizer que tem muitas outras pessoas lá, que ninguém está rezando por elas, pedindo a intercessão delas, e por isso a gente não sabe que está junto do Senhor. Como que a gente sabe que a pessoa está no inferno? Não dá para saber. Por isso, na dúvida a gente reza. Então morreu um parente seu, na dúvida reza por aquela alma. Oferece indulgência plenária. Fala, não, porque não tem condição. A igreja não afirma que ninguém foi para o inferno. A pessoa cometeu suicídio. A igreja não afirma que foi para o inferno. A igreja diz, a gente tem que colocar na misericórdia de Deus. A gente reza. O que compete a gente é rezar. Porque a gente não sabe o que aconteceu naquele último segundo. A gente não sabe. Então a gente confia a misericórdia. A gente reza por todo mundo que morreu. Todo mundo que morreu, a gente confia ao Senhor nosso Deus e pede a sua infinita misericórdia. Morreu uma criancinha, 3 aninhos, 6 aninhos, padeceu. Vamos colocar pela alma. Precisa? Não, porque as crianças vão direto para o céu. A gente pode pedir a intercessão desses anjos. Para intercede por mim. Você que é mãe, você que é pai, que infelizmente passou por um aborto espontâneo, sofreu, seu filhinho nasceu, padeceu, você tem alguém que intercede por você junto ao reino dos céus. Você pode pedir e falar, meu filhinho, olha aí do céu para mim. Fala com o papai do céu para me guardar, para guardar seu irmãozinho, sua irmãzinha. Não tem dúvida. A criança padeceu, a criança morreu, foi direto para o céu, para o seio do Senhor. Então, não tem dúvida, não tem dúvida. O que é a ressurreição? A ressurreição é quando, depois que passar este mundo, vai ter um juízo universal, que a gente chama de juízo final. Aí todo mundo vai se comparecer diante do Senhor. E ali, Ele vai dar a cada um corpo glorioso. Até o juízo final só está a alma. Está lá no céu, só a alma de São Francisco. Lá no céu, só a alma de Santo Antônio. Únicos que estão em corpo e alma é nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, porque ela foi assunta ao céu. Ela já conseguiu esta graça por antecipação do que vai acontecer. Nossa Senhora, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, está em corpo e alma. Todos os outros santos, Santa Luzia, Santa Inês, todos os santos, São Sebastião, só está a alma, só a alma. O que vai acontecer no juízo final? O Senhor vai colocar todos nós diante dele, vamos receber um corpo glorioso. E aí o corpo e a alma vão participar ou da alegria celeste ou da condenação eterna. Essa é a diferença entre o juízo final e o juízo particular. No particular é a nossa alma, que ou vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. No juízo final, nós vamos receber o corpo glorioso, e aí já não tem mais purgatório. Quem está no purgatório vai para o céu, não tem outro caminho. Quem está no inferno, continua no inferno, e junto com o corpo vai padecer eternamente. A gente precisa invocar os santos, os mortos, saber onde é que está. Você era muito mão de vaca, morreu, e a gente não sabe a senha do banco. Vem aí, não adianta. A igreja disse, não adianta fazer nada. Né? Não existe esta possibilidade de comunicação. A única comunicação possível entre a igreja terrestre, a igreja militante e a igreja celeste é através da Eucaristia. Neste momento existe uma comunhão dos santos. Existe uma interlocução. Abre-se um espaço e neste instante nós nos comunicamos com o céu, porque o céu desce e a igreja também sobe. Quando a gente celebra a Eucaristia, nós saímos deste tempo e entramos no kairós de Deus. Então, por isso que neste momento, quando nós oferecemos a missa em favor de alguém que a gente ama, esta oração chega com mais profundidade, com mais rapidez. É como alguém que toma remédio
por comprimido e alguém que toma na veia. Quando a gente está na Santa Missa, é como se fosse na veia. Vai direto àqueles nossos irmãos e irmãs, porque existe uma possibilidade de comunicação. Portanto, quando nós tivermos que enfrentar, em algum momento, essa tristeza da morte em nossa vida, lembremos-nos que a alma do nosso ente querido não está aqui mais entre nós, né? Já partiu para a eternidade, para junto do Senhor. Todos aqueles que morreram, a gente deve rezar, deve. Ninguém deve condenar ninguém ao inferno, isso cabe somente ao Senhor. Por todas as almas nós rezamos. Aquelas que forem canonizadas, aquelas que você tem uma proximidade, você fala, minha mãe era uma mulher de fé, era uma mulher de oração. Reza, pede a intercessão dela, não tem problema nenhum não. Entendeu? De ir no cemitério, perto do sepulcro, fala, mamãe, reza por mim. Intercede por mim junto ao Senhor. Sobretudo se você já ofereceu uma indulgência plenária. A indulgência plenária antecipa aquelas almas que estão no purgatório para contemplar a graça de Deus. No reino dos céus, a gente vai receber uma vida nova? Não vai não. Para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, diz o nosso prefácio. Você que estava aqui, quando chegar lá, vai lembrar de tudo. Vai olhar para mim e vai falar, Padre Good, vai falar, você está bem? No céu. Se você for para outro lugar, a gente não vai se encontrar, não. Que eu estou endireitando certinho para né? Pedindo esta graça ao Senhor nosso Deus. Só que lá no céu não existe casamento. Não existe nenhum tipo de relação entre nós, porque todos nós estaremos unidos ao Senhor. No reino dos céus acontecerá um único casamento, que é da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é o Senhor. Então sim, você vai rever seu filho, vai rever sua filha, vai rever seu pai, vai rever sua mãe, seu tio, sua tia, entendeu? Você vai ver, você vai falar, ai, que coisa maravilhosa. Existem algumas interpretações, a igreja não pega isso como se fosse verdade, porque alguém que morreu com 7 anos vai ter qual aparência no reino dos céus? Alguém que morreu com 70 vai ter qual aparência? Santo Tomás chegou a dizer que todos nós teremos a idade de 33 anos, na aparência. Mas isso não é o que a igreja diz, porque esse corpo glorioso, São Paulo diz, Deus colocou coisas e preparou coisas para nós que olho humano jamais viu e coração humano jamais pressentiu. São coisas novas que o Senhor tem feito e preparado para todos nós neste reino dos céus. O importante é que a gente possa direcionar a nossa vida para um dia nos encontrarmos com o Senhor quando chegar o momento do nosso juízo particular. Por que o padre não casa? É porque o padre ele é chamado, dentre outros motivos, a antecipar um pouquinho do que vai ser no céu. Você não deveria rezar para que o padre casasse, porque a vida do sacerdote é um convite a todos nós. Quando você olha para o padre, você deve lembrar, no céu não vai ter casamento. O padre, ele antecipa um pouquinho da realidade celeste, não só no seu modo de viver, como em toda a sua prática, porque nós somos persona Christi, na hora que estamos celebrando a Eucaristia, na nossa convivência, mas a vida do sacerdote, das religiosas, de todos os consagrados, não é? É uma antecipação do céu, porque no reino dos céus a gente não vai se casar, e isso não será motivo de tristeza, porque nós teremos um grande esposo, que é o Senhor, que vai preencher todo o nosso coração e não sentiremos falta de mais nada. Embora a missa não seja nessa intenção, mas eu peço ao Senhor que conceda a mim e a todos nós uma boa e santa morte, e que pelo menos nós consigamos a graça de ir para o purgatório, para que um dia, no reino dos céus, possamos nos rever e, ao darmos glória ao Senhor, bendizer pela graça maior de poder voltar para o paraíso, que é a casa de todos nós, onde tem um lugar nos esperando. Amém.